E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para me estar trazendo para vocês, o nome dela, quem está anotando aí, quiser anotar, é Permanecendo Fiel. Eu não sei se eles vão colocar aqui, mas eu tenho muita expectativa naquilo que o Senhor Ele quer derramar sobre as nossas vidas hoje, amém? Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Tá todo mundo comigo aí? Amém? Então, vamos lá, abra o seu coração e abra a sua Bíblia, aí em Salmo 119, versículo 9. Eu vou colocar assim, gente, porque tá todo mundo aqui. Mas, amém? Gente, esse é um dos versículos que eu mais gosto. Todo mundo achou? Quem não achou, está aqui no telão. Então, vamos lá. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos orar mais um pouco? Senhor Jesus, primeiramente, obrigado porque o Senhor já se faz presente aqui. Obrigado porque a sua doce presença, ela já tem nos tocado. Sabe, Deus, nós declaramos que tudo aquilo que o céu tem para liberar sobre as nossas vidas, como igreja, como corpo, como noiva de Cristo, será derramado. Senhor Jesus, não eu, mas a sua palavra, ela não volta vazia. Então nós declaramos, Jesus, que aquilo que a sua palavra quer fazer, ela fará. No nome de Jesus, Senhor, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Faz o teu querer em nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meu Deus, que chique. Então, gente, pode deixar aí Salmo 119 para mim, por favor. Esse é um dos versículos que eu diria que é chave para a gente para quem é criança, para quem é jovem, para quem é adulto, para quem já é idoso. Esse é um dos versículos chaves, porque é nele que nós encontramos a chave mesmo para nós perseverarmos em Jesus. Amém? Como pode um jovem guardar puros seus caminhos? Ele faz a pergunta e ao mesmo momento ele já dá a resposta, que é guardando a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Esses dias eu estava pensando, estava refletindo sobre algumas coisas e eu fiquei um pouco intrigado, porque eu comecei a pensar nas pessoas que estavam aqui na igreja quando eu entrei, né? Que eram pessoas que amavam o Senhor, eram pessoas que cuidavam de outras pessoas, que eram pessoas que trabalhavam para o Senhor, pessoas que amavam o Senhor de todo o coração. E, gente, me entenda, eu não estou aqui falando com um olhar de acusação ou de condenação, mas com um olhar de atenção. Porque eu entrei assim um pouco meu Deus, Jesus, essas pessoas, elas amavam o Senhor, só que, infelizmente, hoje em dia, elas não estão mais, né, na casa do Senhor. E, novamente, eu não estou falando isso com um olhar de acusação, mas de atenção. Amém? Nós somos jovens, amém? Eu sou jovem. Vocês são jovens aí? Amém, gente? Amém? Nós somos jovens e, infelizmente, a área que é a área que mais tem sido atacado pelo mundo, né? Com prazeres, com as mídias, com algumas coisas que para a gente, entre aspas, né, é mais atrativo. Mas a verdade é que o nosso coração, Eclesiastes 3 vai dizer que o Senhor pôs no coração do homem um desejo pela eternidade, e isso é a maior verdade que eu posso falar para vocês hoje, sabe? Existe algo na palavra de Deus, existe algo no próprio Senhor, que só Ele mesmo pode satisfazer. E é disso que eu quero falar hoje, porque enquanto eu pensava nessas coisas, eu me perguntei, meu Deus, e eu não quero que você responda, mas eu quero que você reflita, como eu posso ter a certeza que se o Senhor não voltar daqui 30, 40 anos ou amanhã, né? Se ele não voltar, mas sabendo que ele vai voltar e não voltar na minha geração, até eu morrer, como eu tenho a certeza que eu vou ser fiel ao Senhor até o fim? Como eu tenho a certeza, como é que eu posso afirmar que até o Senhor voltar, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou conseguir perseverar até o fim, né? Gente, isso é uma pergunta muito séria, porque a salvação, ela foi a coisa mais preciosa conquistada por Jesus naquela cruz, sabe? E nós não estamos aqui para passar
um ano na igreja. Nós não estamos aqui para passar 5 anos na igreja. Nós não estamos aqui para passar 10 anos na igreja. Nós estamos aqui esperando o nosso noivo. Amém? Nós estamos aqui esperando o Senhor. Então, o Senhor, Ele não quer um compromisso com você de 12 meses. Com a gente, no caso, né? O Senhor, Ele não quer um compromisso com a gente de 5 anos. O Senhor, Ele quer pessoas, filhos, compromissados com Ele, compromissados com o ID dEle, compromissados com a palavra dEle. Amém? Vocês estão me entendendo? Oi. Voltou. Então, eu gostaria de caminhar com vocês em cima disso. Braga, mas você falou algo interessante, né? Como eu posso ter a certeza de que até o Senhor voltar, eu vou conseguir perseverar? Como é que eu posso ter a certeza que até o Senhor voltar, eu vou conseguir perseverar? Gente, existe um homem que veio há 2000 anos atrás, que ele disse algo. Bota para mim João 6, versículo 37 a 40. Foi. Então, Braga, como é que eu posso ter a certeza de que eu vou permanecer até o fim? João 6, 37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Então, desculpa, Senhor. Então nós temos a garantia no Senhor Jesus da nossa salvação. Meu Deus, o Senhor, Ele me garante que se eu for até Ele, de maneira nenhuma, Ele me lançará fora. Amém? Essa é uma das partes mais incríveis de um livro que é o Manso e Humilde, né? Eu indico vocês lerem, que eu li. E ele tem um capítulo que fala sobre isso, é extraordinário. E, gente, isso é uma das coisas mais bonitas que pode existir na palavra de Deus. Porque Ele é um Deus que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas. Que Ele decide, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu tendo uma natureza pecaminosa, né, desde Adão, Ele decide me amar, Ele decide me perdoar, e Ele decide não me lançar fora. Amém? Mas, coloque para mim Filipenses aí, por favor. Eu acredito demais na soberania de Deus para a salvação. Em Efésios 2:8 diz que a salvação ela é um dom de Deus, né, e não das obras para que ninguém se glorie. Mas, sim, Efésios 2:8 diz assim. Desculpa aí. Efésios 2:8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. Nós como homens, né, homem e mulher, nós não conseguimos alcançar a salvação sozinhos, né? Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um mediador, de um sumo sacerdote que adentrou aos céus, rasgou o véu e disse: agora vocês podem vir. Amém? E nós temos esse sumo sacerdote, que é Jesus, que adentrou os céus, que hoje me deu liberdade para mim entrar e poder hoje, como dizem Hebreus, esse é um dos meus versículos preferidos, a chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. Amém? A fim de receber misericórdia e graça em momento oportuno. Mas, como eu falei, eu acredito demais na soberania de Deus, mas eu acredito demais na responsabilidade humana. Amém? Em Filipenses, versículo 2:12 diz assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essa versão é a NVI, na minha versão diz assim: desenvolvam a salvação. Então, se de um lado eu tenho um Deus que é soberano para me salvar, do outro lado eu tenho um Senhor que tem expectativa que eu desenvolva a salvação. Porque muitas vezes a gente acha que a salvação ela é um ato exclusivo e único, que é só uma vez. Quando eu aceito Jesus, eu sou salvo e pronto. Eu não acredito nisso, né? Paulo fala sobre desenvolver a salvação, e a salvação ela tem 3 fases: a inicial, o desenvolvimento e a fase final. Quando eu sou salvo, inicialmente, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém?
eu desenvolvo a minha salvação à medida em que eu caminho uma vida com o Senhor e eu vou sendo aperfeiçoado. Tiago 1:2 vai dizer que nós precisamos nos alegrar com os momentos difíceis, porque aquilo está gerando perseverança. E a nossa salvação, ela é desenvolvida, ela cresce à medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, amém? E ela vai ter uma fase final, que é quando o Senhor voltar e nós recebermos o corpo glorificado, amém? Então aqui nós entendemos que o Senhor, Ele é soberano para salvar, mas que existe uma expectativa de Deus que nós precisamos corresponder. Um pastor que eu gosto muito, uma vez ele falou que o nosso relacionamento com o Senhor é como um jogo de xadrez. E eu achei esse exemplo incrível, porque o Senhor, Ele mexe uma peça e Ele espera que a gente mexa outra. No final Ele que ganha, mas isso não importa, né? Então, é preciso ter uma interação com o Senhor, né? Então, a gente acabou de ver que o Senhor, sim, nós temos a segurança nele, que Ele não vai nos largar, que Ele não vai nos deixar, que Ele vai ser fiel com a palavra dEle, porque antes dEle cumprir para você, Ele cumpriu através dEle, que Ele não nos deixaria. Amém? Essa é uma das promessas mais bonitas da palavra de Deus, é que o Senhor, Ele não nos deixaria. E essa palavra, ela me conforta demais. E isso é muito importante para a gente continuar, né? A ministração se chama Permanecendo Fiel. E por que permanecer? Muitas vezes nós achamos que por uma experiência com o Senhor, por ver um anjo, por não sei o que, você orar por alguém, essa pessoa for curada, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito bom. Paulo fala sobre buscar os dons com zelo, então isso tudo é muito bom e eu encorajo vocês a buscarem isso, mas o que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, fala é: eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, isso é algo sério que nós precisamos entender. Experiências são muito boas, mas elas não nos sustentam. Sabe, devocionais incríveis, que você viu um anjo, isso é incrível, mas se você não continuar no outro dia, aquilo não vai te sustentar por muito tempo. O salmista fala: eu guardei a sua palavra no meu coração, e não, eu guardei a tua experiência no meu coração. Sabe por quê? Porque a experiência, se a gente não ser constante nos dias naturais, para sustentar os dias sobrenaturais, a partir do momento que a gente tem uma experiência com o Senhor, a gente se acomoda. A gente fala: pronto, eu fui no terceiro céu que nem Paulo, não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, eu só vou ver aqui uma ministração no YouTube e vou sair por aí flutuando. Não é assim. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo fala: desenvolvam a salvação de vocês. Amém? Porque muitas vezes nós achamos que a jornada cristã, ela é uma corrida de 100 metros, quando na verdade ela é uma maratona extensa. Sabe? Uma vez eu vim para a conferência Homens de Verdade, e eles deram um panfleto para a gente que dizia assim: ser intenso é incrível, mas ser constante é extraordinário. Meu Deus, e como essa frase, eu acabei de lembrar dela aqui. Obrigado, Jesus. Mas como ela é uma verdade, né? Muitas vezes a gente está numa intensidade tão grande, mas a gente não alimenta aquilo, a gente não vai para o secreto, a gente não busca o Senhor. Quando eu faço um devocional, eu não sinto o Senhor, eu fecho a Bíblia e falo: não preciso disso. No outro dia, a gente, não preciso disso. E aí a gente começa a valorizar demais os dias sobrenaturais e esquecer dos dias naturais, que são a nossa base, para os dias sobrenaturais. Nós começamos a achar que a vida cristã, ela é uma corrida de 100 metros. E a gente se frustra, porque quando a gente corre os 100 metros, a gente chega no final, achando que terminou, ainda tem um longo caminho, e você não guardou a energia. Sabe? Então, isso é muito importante para a gente entender. E hoje eu quero dar 4 princípios, né? 4 consequências, na verdade, das pessoas que permanecem no Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 1, né? Essa palavra o Senhor me deu ela enquanto eu meditava em Salmos 1. São 4 princípios das pessoas que permanecem. Quem aqui quer permanecer, gente, até o Senhor voltar? Amém. Que bom que não é só eu. Abram aí em Salmos 1, por favor. Diego está rindo, né, Diego? Está rindo. Amém. Vou ler aqui, gente, Salmos 1.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não persistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Coloca para mim Salmos 1:3, por favor. Então, gente, eu quero dar para vocês 4 princípios das pessoas que permanecem. Amém? Eu faço que nem Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, tá? Essa aqui é uma mensagem que, como Lutero fala, é uma frase de Lutero que ele fala nos filmes, que eu gostei demais, que é: nós pregamos aquilo que nós mais precisamos viver. Essa é uma mensagem que até o Senhor voltar, eu preciso meditar, eu preciso rever, porque eu não tenho como falar, eu já zerei isso aqui. Não. Amém? A vida cristã é um processo. Então, Salmos 1:3. O primeiro princípio de uma pessoa que permanece é que ela lê a Bíblia. Amém? Gente, eu não sei a expectativa de vocês para esse culto, mas eu estou com muita expectativa para aquilo que o Senhor quer fazer aqui e aqui. Amém? Talvez esse não seja um culto que você caia no chão, que você babe, que você está por aí entregando palavra. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz, né? Que quem faz é o Senhor. Mas eu ouvi uma frase esses dias que meu Deus do céu, eu oro para que ela me impacte você mais do que ela me impactou. Porque se já me impactou, eu oro mais. Mas ela diz o seguinte: o que vai nos transformar não é uma nova revelação, é ser fiel naquilo que a gente já sabe do Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui, Senhor, isso é bom, mas o que vai nos transformar é meditar naquilo que a gente já sabe. Muitas vezes a gente lê a Bíblia querendo descobrir a roda, né? A gente lê a Bíblia querendo, eu quero uma revelação que ninguém mais teve. E meu Deus do céu, a palavra diz que o Senhor revela para os íntimos, né? Então, mas o que vai nos transformar é nós meditarmos naquilo que nós já sabemos. É oração, é jejum e é leitura da palavra. Amém? O que vai nos transformar para sermos pessoas mais parecidas com Jesus é meditarmos naquilo que nós já sabemos. Não que você não vá buscar novo conhecimento, isso é muito bom, nova revelação. O Senhor, Ele é um estoque infinito de pão e de vinho. E se você tiver menos de 18 anos, é suco de uva. Mas Ele é um estoque infinito. Deus, Ele sempre vai ter uma nova revelação, né, para os filhos deles que o buscam. Mas nós precisamos entender que a oração, a leitura da palavra, o jejum é o que vai nos transformar. Amém? Mediante a isso, o primeiro princípio das pessoas que permanecem é que elas leem a Bíblia. Salmos 1:3, você coloca para mim e vai dizer: Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. O primeiro princípio é que as pessoas que permanecem, elas leem a Bíblia. E é muito engraçado a comparação que o Senhor ele faz com a gente. Você já parou para pensar que o Senhor ele nos compara com uma árvore? Não só aqui, mas em Jeremias. O Senhor ele gosta muito dessas analogias. E por que uma árvore? E, na verdade, não só uma árvore, mas uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Enquanto eu meditava nisso, eu comecei a perceber algumas coisas que são extraordinárias, que uma árvore que ela é plantada junto ao ribeiro de águas, o processo mais importante ninguém está vendo. Porque as raízes dela, elas estão sugando a nutrição que a água proporciona para ela e gera o crescimento. Amém? E quem ama o Senhor e quem passa tempo com a palavra de Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O salmista fala: aquele que medita no Senhor de dia e de noite, este é como a árvore. Gente, eu acho que nós deveríamos atentar mais e prestar mais atenção. Eu falo de mim mesmo, né? Nós, naquilo que a palavra de Deus fala.
Sabe, muitas vezes a gente vê a palavra de Deus e no nome de Jesus não tem ninguém assim, que olha como se a palavra de Deus fosse algo ordinário, né? Misericórdia. Mas o salmista fala, ele é como uma árvore. Pense o Senhor falando isso para você, olha, você é como uma árvore. Você é como uma árvore. E uma árvore que ela não tem de onde ela ser nutrida, ela morre. E eu queria dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, alguns devem saber, mas ano passado eu estava na Jocum, né? E eu fiz meu prático no Ceará, com os sertanejos. E teve um momento que chamou muita atenção da equipe. A gente estava fazendo evangelismo nas casas e foi muito engraçado. Era um deserto, gente. Pensa assim, no Ceará, mais quente que Imperatriz. Tinha cacto lá, então era muito, muito, muito quente. Mas quando a gente olha para o lado, tinha uma árvore frondosa. Uma árvore gigantesca, com as folhas verdes. Que parecia que aquela árvore ela tinha sido tirada do Éden e colocada ali no Ceará, em Tapipoca. E a gente ficou intrigado assim, meu Deus, como é que essa árvore ela permanece nessa seca? Como é que essa árvore ela não murcha? Como é que essa árvore ela está assim? E os moradores de lá, eles falaram para a gente que aquela árvore ela é sempre assim, né? Em momento bom ela é assim, em momento mau ela é assim. E a gente ficou assim, caraca. E eu tenho certeza que essa é a expectativa que o Senhor tem para quem é filho dele. Amém? E mais na frente eu amo as comparações que o Senhor ele faz sobre os seus filhos. Mas vamos caminhar, né? A primeira ele diz que a gente é como uma árvore. E nós precisamos entender isso, que nós somos como uma árvore e a palavra de Deus é o que nos sustenta. É o que nutre a gente, sabe? É a matéria-prima, a palavra de Deus é a matéria-prima que Deus usa para nos transformar. Amém? Porque à medida que eu conheço mais da palavra de Deus, eu vou sendo transformado. Amém? Vocês estão comigo, gente? Tá, não. Amém? Amém? Nós vamos sendo transformados. A segunda coisa, que as pessoas que permanecem, elas adquirem, elas dão frutos. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, e elas dão frutos no tempo certo. Amém? Gente, a vida cristã, ela é marcada por etapas, né? E são etapas que elas vão sempre se renovando, sempre se renovando, sempre se renovando. E à medida em que nós vamos confiando no Senhor, crescendo no Senhor, amando o Senhor, nós começamos a dar frutos. Porque o Senhor, Ele não é um Senhor irresponsável. Eu acho isso muito engraçado. Uma vez um rapaz chegou para mim lá na Jocum e falou assim, Braga, Jesus, o Senhor, Ele não é só o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele manda em você, né? E eu fiquei assim, caraca, é verdade, o Senhor, Ele manda em mim. E eu achei isso muito engraçado. Mas isso é bom porque nós podemos confiar no Senhor, né? E quando nós confiamos no Senhor, nós damos frutos. E eu separei aqui 2 tipos de frutos que nós damos. Eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas 5, versículo 22. Você pode colocar para mim? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Amém? Quando nós confiamos no Senhor, quando nós amamos o Senhor e quando nós gastamos tempo com o nosso noivo, à medida em que nós vamos fazendo isso, Leonardo Ravenel, não sei se é assim que fala, ele tem uma frase que a cada encontro com o Senhor, algo de nós é tirado e algo dele é colocado dentro de nós. Amém? E então, cada vez que eu tenho um encontro com o Senhor, algo meu é tirado e algo dele é colocado dentro de mim. Então, a partir disso, eu consigo frutificar, sabe? Eu consigo ser menos ignorante, sabe? Eu paro de mentir, eu paro de fazer aquilo que estressa minha mãe. Eu começo a ser um discípulo melhor. Ô pastor, ô Diego, estou tentando, mas o Diego sofreu comigo, gente. Mas, e o pastor também, mas então, à medida em que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos sendo transformados. Amém? E de glória em glória, tá? Não de crise em crise. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. O Senhor, Ele é o maior interessado em nos fazer frutificar. Ele é o maior interessado em pegar aquela pessoa que é zangada e deixar aquela pessoa mansa que nem Ele. Sabe? O Senhor, Ele é o maior interessado em fazer aquela pessoa que é
tímida e fazer ela a pessoa mais ousada que nem ele. A ponto de chegar assim e dizer, olha, o Senhor te ama. Gente, para mim isso era difícil demais, meu Deus do céu. O Senhor, Ele é o maior interessado em nos fazer melhorar. Amém? E os frutos do Espírito estão aí para evidenciar isso, né? E o segundo tipo de frutificação que acontece nas pessoas que amam o Senhor é que elas não guardam aquilo só para ela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente já. Aqui a maioria deve estudar o ensino médio, né? Mas de você que tem um testemunho de cristão, de verdade, alguém chegar e falar assim, eu preciso de um conselho seu. Quem é que já aconteceu isso, de você estar assim e uma pessoa pedir um conselho? Eu tenho certeza que mais gente, é que vocês estão com vergonha. Mas isso acontece porque a nossa vida, ela fala. A nossa vida, ela fala. E à medida que as pessoas elas vão se aproximando da gente, elas vão sendo... O fogo que nos queima vai queimar elas também. Amém? Eu tenho discípulos que hoje... na verdade, ele não está mais aqui. Ele ainda é cristão, graças a Deus. Ele não está mais na Ágape. Mas o Espírito Santo me usou para ganhar ele para Jesus numa conversa. Que ele chegou para pedir conselho para mim. Hoje ele é cristão. Então, a nossa vida, ela fala. Amém? Então, talvez esse seu amigo, que você quer tanto ganhar ele para Jesus... Meu Deus, esqueci. Mas talvez você é a pessoa que vai ganhar esse seu amigo para Jesus, sabe? Se você tem um amigo muito difícil, ore por ele. Ore para que Deus te use para ganhar ele. Amém? A terceira coisa das pessoas que permanecem é que as suas folhas não caem. E essa, gente, é a minha parte preferida. Talvez eu me estenda um pouco mais nela, porque é a que eu mais gosto. Bota para mim Mateus 7, 24 e 27. Gente, essa é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Um dos princípios principais que nós precisamos entender das pessoas que permanecem no Senhor é que elas tenham um firme chão. Amém? Nós como humanos, nós somos falhos, nós somos tendenciosos a mudar. Mas nós temos uma rocha que é imutável. Amém? Nós temos alguém que tem um conselho imutável. Alguém que diz assim, você é meu filho e pronto. Amém? Vocês acreditam nisso? Eu acredito demais nisso. E muitas das vezes, nós não estamos conseguindo perseverar no Senhor, porque nós ainda não entendemos isso. Uma das coisas mais extraordinárias que esse texto ele me mostra é que tanto a casa que estava sobre a rocha, quanto a casa que estava sobre a areia, elas passaram pelos mesmos problemas. Se você for ler no texto, a casa que estava sobre a rocha, ela passou pela inundação, pela ventania, pelo terremoto, assim, na minha versão. E a mesma casa que estava sobre a areia passou pelo terremoto, a ventania e a outra coisa que eu falei. Só que a diferença é que uma casa não caiu e a outra casa caiu. Sabe, a vida cristã, ela não vai te isentar dos problemas, mas ela te garante que durante o problema você tem um amigo fiel, que é uma rocha inabalável. Amém? E, gente, isso é uma consolação muito grande para quem ama o Senhor. Porque todos nós vamos passar, ou estamos passando por momentos difíceis. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que amam o Senhor, eles entendem que eles têm um bom amigo, que eles podem confiar. E que eles têm um chão que é sólido o suficiente para que eles não caiam. Amém? Vocês estão comigo? Isso é muito importante, gente, porque quando nós entendemos que nos momentos bons e nos momentos ruins, o Senhor ele está conosco, a nossa vida ela é transformada. Amém? Eu começo a ver o momento difícil não como um empecilho, mas como uma maneira em que o Senhor tem de me aperfeiçoar. Amém?
Eu estava lendo uma Bíblia ontem expositiva de um pregador muito famoso e eu li algo que eu achei interessante. Ele disse, eu estava lendo Jó, né? E aí ele diz assim, por que que o Senhor deixa homens bons passarem por coisas ruins? A resposta dele me deixou assim, ele diz o seguinte, porque as coisas ruins, elas santificam o homem. Quando eu tenho a oportunidade de fazer algo errado na minha frente, eu não faço, aquilo está me santificando. Eu estou escolhendo o Senhor. Eu estou caminhando em direção ao meu alvo e falando como Paulo, gente, olha, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram e eu vou prosseguir para o meu alvo, eu vou prosseguir em conhecer a Cristo, eu considero tudo como perca por causa de Cristo. Amém? Então, quando nós entendemos esse princípio de que o Senhor está conosco e por o Senhor estar conosco, nós temos um amigo e nós temos uma rocha que não muda. Amém? Tem dias que eu acordo e eu fico assim, meu Deus, eu começo a pensar um monte de coisa. E eu lembro, não, eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou caminhar em cima disso. Não, eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou caminhar em cima disso. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Pedro andou sobre as águas, foi porque ele tinha uma palavra de Deus. Foi porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele tirou os olhos do Senhor e se afogou. Mas quando nós temos uma palavra e nós continuamos olhando para o Senhor, nós andamos. Amém? A mulher de Ló, ela estava na direção certa, mas com os olhos no lugar errado. Isso é uma das coisas mais fortes assim, que uma vez eu perguntei para o Senhor, Jesus, mas tá tudo certinho, eu estou fazendo tudo certinho, por que não, e a gente vai, e a gente fala com o Senhor, que a gente é bom, né? A gente acha que a gente tem o direito de brigar com o Senhor, e muito suavemente o Senhor ele me falou isso, foi no correndo na contramão, Braga, o seu caminho está certo, a direção nos seus olhos que está errada. E eu fiquei assim, Jesus, é verdade, o Senhor está certo. Isso é algo muito importante, porque se eu entendo isso, os meus momentos difíceis, eles me santificam. Amém? Quando eu olho para o Senhor, durante um momento difícil, eu estou olhando para a minha rocha e minha casa está construída em cima dela. Amém? Isso é uma das coisas que me consolam, isso é uma das coisas que me deixam mais animados. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora e ela usou um termo que eu achei muito incrível. Gente, vocês estão aleluiados no Senhor? Eu fiquei assim, aleluiados, meu Deus do céu, se esse negócio pegar. Mas eu achei muito engraçado e ela transmitiu uma alegria tão grande nisso, sabe? Aleluiados no Senhor, esperançosos, alegres, amando o Senhor nos momentos bons, nos momentos ruins. Porque se a minha esperança no Senhor está só nos momentos bons, ela vai se esvaziar muito rapidamente. Se a minha esperança no Senhor está só quando as coisas acontecem do meu jeito, sabe? Difícil, complicado. Mas quando a minha esperança no Senhor está nos momentos ruins, nos momentos bons, eu sou santificado, sabe? E eu tenho certeza aqui que todos nós, naquele grande dia, vamos poder falar que nem o apóstolo Paulo, combati o bom combate e guardei a fé. Amém? E nós vamos ser obreiros aprovados do Senhor, para o Senhor. Enquanto Ele não voltar também, amém? Nós somos obreiros do Senhor. Então a terceira coisa, vamos recapitular. A primeira coisa das pessoas que permanecem no Senhor é que elas leem a Bíblia. Elas conhecem o Senhor. E a palavra de Deus é aquilo que o Senhor usa para nos transformar. O segundo princípio é que eles frutificam. Né? Eles frutificam, é automático, tem que frutificar. Eu não sei se foi o Diego que falou, mas ele disse que existem alguns princípios, né, da Bíblia que se a gente caminhar em cima deles vai acontecer, né? Porque a Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, e isso é uma verdade, né? E isso é uma das promessas do Senhor. Se eu ando conforme a vontade de Deus, eu frutifico. Me diz alguém que ama o Senhor, que anda em santidade e que tem um tempo de caminhada cristã, não um mês, mas anos e não tem frutos. Eu não conheço, né? Se você conhecer, essa pessoa tem alguma coisa errada. Mas a terceira coisa é que as suas folhas não caem. Então, nos momentos de dificuldades, ela sabe que ela tem uma rocha, um firme chão. Amém? Porque nós não estamos isentos das dificuldades, mas nós temos um bom amigo nelas. O próprio Jesus, ele diz isso, se eu não me engano, em João 16:33, não precisa colocar. Mas diz assim, no mundo tereis provações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, se o nosso Senhor, nosso noivo falou isso,
Então é porque vai acontecer. E a última coisa que eu quero falar é que Salmos 1:3, por favor. Tudo que ela faz prosperará. Amém? Ih, Senhor, eles não receberam não. Tudo que ele faz prosperará. Amém? Agora sim. Mas isso é uma verdade também, né? Eu ouvi no pastor Nakayama é que eu comecei a entender que o Senhor ele quer me abençoar, né? Que o Senhor ele tem planos bons para mim, que ele é um bom pai, porque até onde eu pensava o Senhor ele não queria essas coisas, ele queria que eu só pregasse, que não tivesse nada, que eu fosse, sabe? Mas à medida em que eu fui ouvindo meu pastor e entendendo algumas coisas no Senhor, eu entendi que ele é um bom pai, né? E que ele presenteia os filhos deles. E enquanto eu li essa parte, né? Tudo que eles fazem prosperará. Eu não estou falando que tudo que você quer, Deus vai fazer. Porque se ele fizesse, talvez você... Misericórdia, né? Mas talvez alguns de nós nem crentes seríamos mais. Misericórdia. Se tudo que eu pedisse para o Senhor ele fizesse, eu não sei onde eu estaria hoje. E isso é graça de Deus. Mas eu entendo que existe uma passagem que o Senhor fala: vocês que são maus, sabem dar os bons presentes para os vossos filhos, quem dirá eu? Né? E a palavra diz que tudo que ele faz prosperará. Uma pessoa que permanece no Senhor, ela está alinhada com a vontade do Senhor. Então, mediante isso, ela entende que os planos de Deus são melhores do que o dela. E ele começa a deixar ser levado pelos planos do Senhor, que são mais altos, que são melhores, né? E dá certo. E dá certo porque é da vontade de Deus, sabe? Uma pessoa que ela permanece no Senhor, ela entende que os sonhos dela são os sonhos de Deus. Que os planos dela são os planos de Deus. Que os propósitos dela são os propósitos que o Senhor colocou no coração dela. Porque o Senhor, dele, né? Dele e dela. Porque o Senhor, ele é o Senhor que coloca essas coisas no nosso coração. Amém? E existe algo muito bonito na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é toda muito bonita, né? Mas em 1 Coríntios 10:31, não precisa colocar, vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Amém? E isso é algo prático dessa passagem, né? A gente entende que é um princípio espiritual de que aqueles que amam o Senhor e permanecem, tudo que eles fazem dá certo, né? Prosperará, mas a gente também tem algo prático, porque se eu estou trabalhando, eu trabalho para o Senhor, antes do meu chefe, eu começo a ser o melhor no meu trabalho. Se eu sou um estudante, eu entendo que eu estou estudando porque o Senhor tem um propósito para mim, e eu preciso estudar. Se o propósito de Deus for uma faculdade, eu começo a ser o melhor estudante. Não que é uma competição, né? Pelo amor do Senhor Jesus. Mas você começa a se dedicar mais nos seus estudos. Tudo que nós fazemos, quando nós entendemos esse princípio que é para o Senhor, nós vamos fazer o melhor. Amém? E Deus, o Senhor, ele é extraordinário. Amém? E nós, como os filhos dele, nós precisamos corresponder à expectativa que ele tem para cada um de nós. Amém? O Senhor, ele é o maior interessado em nos abençoar. O Senhor é o maior interessado em nos dar uma família. O Senhor é o maior interessado em realizar aquele sonho que Ele mesmo colocou no nosso coração. Amém? Amém? Eu acredito nisso. Né? Amém, obrigado. E, para finalizar, eu gostaria de ler Hebreus 10:39. Vamos ler, gente, todo mundo junto? Será que a gente consegue? No 3. 1, 2, 2,5, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não somos dos que retrocedem. Eu vou ver cada um de vocês no céu. Ninguém vai se perder. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu oro por isso, gente. No nome de Jesus eu vou orar por isso. Mas nós não somos dos que retrocedem. Amém? Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que abandonam a fé. Nós não somos daqueles que negam o Senhor. Nós não somos daqueles que viram as costas para o Senhor. Nós somos daqueles que não retrocedem. Hebreus 12, do 1 ao 2, também vai falar que... Você pode colocar aí? Não lembro agora. É a última, agora é sério.
Portanto, Hebreus 12, 1 e o 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Fiquem em pé para parecer que está acabando. Vamos lá, no nome de Jesus. Se a banda quiser subir, viu? Eu gostaria de orar com vocês agora sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre nós somos os que perseveram. Gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça.